Vamos então ao último exercício de hoje. Graças a Deus. Esse exercício é o exercício número 23, ok? Essa questão eu não achei fácil, por quê? Porque tem uma palavrinha aí que se a gente não souber o significado, a gente não consegue resolver a questão. Ela não é difícil em termos matemáticos, mas o bendito do significado da palavra é que ferra todo o negócio, entendeu? Ferra todo o meio do caminho. Bom, o problema diz pra gente assim, ó. Em uma câmara com vácuo, um acelerador de elétrons emite elétrons, os quais saem do acelerador em um movimento retilíneo uniforme, com trajetória horizontal. Um dispositivo composto por um núcleo de ferro, um solenoide e uma bateria, conforme mostrado na figura, produz um campo magnético uniforme de 0,03 teslas no entreferro do núcleo de ferro. A bendita da palavra é essa. O que é essa porcaria deste entreferro, né? Se a gente não souber o que é, a gente não resolve, tá? Então, 0,03 teslas no entreferro do núcleo de ferro. O sistema tem dimensionamento tal que o campo magnético é significativo apenas no entreferro, tá? Então, só nessa região em que a gente está considerando que há campo magnético. No resto, o campo é nulo. O problema pede: represente no entreferro do núcleo de ferro da figura as linhas de campo magnético. Justifique sua resposta. Depois, qual o comportamento da trajetória a ser descrita pelos elétrons ao penetrarem no entreferro do núcleo de ferro, inclusive com a indicação do sentido do movimento a ser executado no início do movimento no entreferro por ação do campo magnético? Justifique sua resposta. E letra C, considerando os valores aproximados por conveniência de cálculo para algumas grandezas físicas mostradas abaixo, determine a aceleração de cada elétron que penetra no entreferro do núcleo de ferro, se a velocidade deles, ao iniciarem o movimento no entreferro, for de 400 metros por segundo. E aí nós temos como grandezas fornecidas a massa do elétron, a carga do elétron, e o problema ainda deu uma equaçãozinha aqui. F igual a QVB seno de θ. Aqui, o problema está dando a equação de Lorentz, né? A equação para a força magnética que atua sobre uma carga pontual, ok? Eu provavelmente marquei esse problema antes de ter dado o conteúdo de força, né? Não tinha percebido isso, foi mal, tá? Mas agora, com o conteúdo de força dado, a única dificuldade mesmo na solução do exercício é saber o que é esse bendito desse entreferro. Por quê? Todas as equações necessárias para a solução do problema vocês têm, tá? Bom, eu trouxe aqui uma figura para vocês entenderem o que é isso. Aqui a gente tem um material, né, um núcleo de ferro, no qual temos enrolado aqui um solenoide com N espiras. Esse solenoide ele pode ser ligado a uma fonte externa para que haja condução de corrente através do fio enrolado e, consequentemente, ele crie campo magnético, né? Aqui esse material, esse núcleo de ferro, tá? Ele tem um dado caminho, um dado formato, ok? Então, é o núcleo de ferro. Esse material que está aqui entre o fio enrolado. Isso é chamado de núcleo, ok? E o que é o bendito do entreferro? É esse espaço entre uma parte do núcleo e outra. É o espaço vazado, aberto, entre uma parte do núcleo e outra. Na figura aqui, ó, que o problema trouxe para a gente, o que é o entreferro? O entreferro é esse espaço. Sei nem se eu estou pronunciando essa palavra certa. Entreferro, acho que é isso mesmo. Mas o que é esse entreferro? É esse espacinho aqui, ó. Então, o que o problema quer da gente é a representação das linhas de campo magnético nesse espaço. Depois, o comportamento da trajetória do elétron nesse espaço, ok? E depois, a aceleração que o elétron adquire nesse espaço. Tranquilo? Então, sabendo o que é o bendito do entreferro, podemos resolver o problema, tá? Então, eu vou colocar essa imagem aqui para tentar representar melhor
a situação. Vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que observar. Temos aqui um solenoide criando campo magnético, certo? Nós vamos determinar aqui o campo magnético do solenoide primeiro, para depois chegar nas linhas de campo ali no entreferro, tá? Vejam que nós temos este solenoide conectado ao polo positivo de uma bateria por aqui. Então, ó, vejam, a corrente sai daqui e ela chega aqui. Isso nos dá o sentido da corrente elétrica no solenoide, que vai ser importante para determinarmos a direção do campo magnético, ok? Então, vejam, a corrente sobe por aqui, depois ela desce por trás, tá certo? Então, esse é o sentido da corrente elétrica. Ela passa pela frente do núcleo de ferro nesse sentido, ok? Fazendo isso aqui, ó. Então, esse é o sentido da corrente elétrica. Vejam que é mais ou menos como se fosse isso aqui. Imaginem que o núcleo de ferro está aqui no meio, ok? O núcleo de ferro está aqui, beleza? E aqui nós temos as espiras enroladas no núcleo de ferro formando o solenoide. A corrente, ela está subindo aqui, ó, passando e depois indo por trás. Vejam que o que eu estou fazendo é considerando que a frente está para mim. O que eu quero é que vocês arrumem um durex desse aí na casa de vocês e enxerguem isso para o rosto de vocês. Ó, a frente está aqui, voltada para o meu rosto. A corrente está subindo por aqui e voltando por trás. Entrando pela frente e voltando por trás. Ok? Então, a corrente está indo nessa direção. Aqui, ó. E aqui atrás ela está indo nessa direção. Ok? Então, com isso, nós conseguimos determinar qual é a direção do campo magnético. É só aplicar a regra da mão direita envolvente. Vejam, a corrente aqui nessa lateral, nessa face do solenoide, que aqui a gente está olhando aqui para o desenho, na tela, ok? A corrente está fazendo isso. Beleza? Então, meu dedão no sentido da corrente. E agora eu vou envolver o fio do solenoide. Vocês conseguem perceber que se eu for envolver o solenoide, a minha mão vai apontar para baixo, ali no centro do solenoide, ali no meio do enrolamento? Então, esse é o sentido do campo magnético. O campo magnético está apontando verticalmente para baixo ali no núcleo de ferro. O campo magnético está aqui assim, ó. Ele está aqui assim. Ok? Aqui está o campo magnético dado pela regra da mão direita. Beleza? Vejam, como a gente tem um solenoide, ele se comporta como um eletroímã, que tem polo norte e polo sul. Nós sabemos que num ímã e num eletroímã, isso também é verdade, o campo magnético ele sempre vai sair do polo norte e entrar no polo sul. Vocês conseguem perceber que, de acordo com a orientação desse campo magnético, ele entra nesse lado do solenoide. Então, aqui nós temos o polo sul do solenoide e ele sai aqui nessa outra extremidade. Então, nós temos aqui o polo norte do solenoide. Então, é isso. Só que, seguinte, pelo fato de ter esse núcleo de ferro aí no interior do solenoide, ok? Do enrolamento, esse núcleo de ferro se torna imantado. Ele passa a se comportar como um ímã, ok? Porque ele intensifica o campo magnético criado pelo solenoide, porque ele também passa a se comportar como um ímã. Claro que se ele intensifica, ele vai ter a mesma orientação de polos do solenoide. Então, esse núcleo de ferro tem aqui o polo sul, ok? E tem aqui o polo norte. Então, aqui nós estamos falando de polo norte e aqui estamos falando de polo sul. Essa região de vácuo, por exemplo, entre o polo sul e o polo norte é uma região de campo magnético, não é isso? E lembrando, já que as linhas de campo são linhas fechadas, olhem só, as linhas de campo têm que fazer isso aqui, concordam? Elas têm que sair do norte e entrar no sul.
Ok? Então, essa é a orientação das linhas de campo. Num desenho mais bonito, o que a gente teria? A gente teria aqui as linhas de campo, ok? E aqui as linhas de campo, certo? Entre o polo sul e o polo norte. Tranquilo? Então, tá aí. A gente representaria assim as linhas de campo, as linhas de indução. Ok? Beleza? Bom, agora temos que resolver o item B. Vamos lá. O item B está pedindo o seguinte. Qual é o comportamento da trajetória a ser descrita pelos elétrons ao penetrarem no entreferro do núcleo de ferro, inclusive com a indicação do sentido do movimento a ser executado, no início do movimento no entreferro por ação do campo magnético? Veja, o problema falou para a gente que estes elétrons são lançados horizontalmente. Então, esses elétrons se movimentam assim, ó. Eles vão entrar aqui na região de campo magnético com uma velocidade que é horizontal. E vocês estão percebendo que o campo magnético é vertical nessa região entre o entreferro? Conseguem perceber isso? Então, significa que o campo magnético está apontando para cima e a velocidade está apontando para a direita, na horizontal. Velocidade é perpendicular ao campo magnético. Quando a velocidade de lançamento de uma partícula carregada é perpendicular ao campo magnético, ela é inicialmente, tá certo? No momento em que a partícula entra no campo, a sua velocidade instantânea é perpendicular ao campo. Qual é a trajetória descrita por essa partícula? Vai ser uma trajetória circular. Então, qual é a resposta do item B? O item B está perguntando o comportamento da trajetória. Qual é o comportamento? É uma trajetória, ok? Trajetória circular. Por quê? Porque, nesse caso, o vetor campo magnético vai ser sempre perpendicular ao vetor, porque nesse caso não é o vetor campo magnético que vai ser sempre perpendicular à velocidade, mas sim a força magnética vai ser sempre perpendicular, entenderam? Então, por isso, tá? Nós temos que aplicar aqui regra da mão direita. Dedão no sentido da velocidade, indicador no sentido do campo magnético, dou regra do tapa. Força magnética tá aqui, ó, só que é elétron, então ela tá para lá, ok? E aí, essa força é perpendicular à velocidade. Por isso, a trajetória é circular, pelo fato da força magnética ser perpendicular à velocidade e, claro, pelo fato da velocidade inicialmente ser perpendicular ao campo magnético, nós temos aí uma trajetória que é circular. Vejam que aqui a força magnética ela está entrando no plano do papel, tá? No plano da tela. Por quê? Porque a gente está falando de uma carga negativa, beleza? Então tá aí a trajetória, ok? O item C pede para a gente determinar o seguinte: considerando os valores aproximados por conveniência de cálculo, determine o valor da aceleração de cada elétron. Bom, então a gente quer determinar o valor da aceleração. O movimento é circular e uniforme. Isso significa que a única aceleração que o elétron adquire ao entrar nessa região de campo magnético é a aceleração centrípeta, ok? Então, nós queremos determinar qual é a aceleração centrípeta. A aceleração centrípeta é calculada como sendo velocidade ao quadrado dividido pelo raio. Velocidade nós temos. O problema falou que é 400 metros por segundo, ok? Falta saber quanto vale o raio executado por ela, né? Então, a gente tem que calcular esse raio. Bom, como que a gente faz? Tem uma equação pronta, porém, entretanto, todavia, eu não sei a equação de cor, tá? Eu só sei que a força resultante é a magnética, que é uma força do tipo centrípeta. Então, eu tenho que QVB é igual a mv quadrado sobre 2. Perdão, quadrado sobre R. Então, eu tenho que R é igual a mv
sobre QB, ok? É tão simples demonstrar, né? Então, assim, eu não sei a equação de cor, tá? Mas sei aí agora a equação, então é só substituir os valores que eu calculo o raio, né? Então, eu tenho aqui que o raio é igual à massa do elétron, que o problema nos diz que é 9 vezes 10 elevado a menos 31, ok? Vezes a velocidade, 400 metros por segundo, dividido pela carga, que aqui ele pediu para considerar 1,5, estranho, né? Vezes 10 a menos 19, vezes a intensidade do campo magnético ali nessa região, né, que o problema diz para a gente que é 0,03 teslas. 0,03 teslas. Eu podia, inclusive, colocar aqui o raio, né, a expressão do raio nessa equação direta. Acho que, inclusive, pode dar menos conta. Ficaria V² dividido por mv dividido por QB. Multiplica cruzado, a aceleração centrípeta vai ficar V² sobre QB dividido por mv, corta quadrado com daqui, sobra que a aceleração centrípeta é V vezes QB dividido por m. Vamos ver se vai dar a mesma coisa? V400. Q é 1,5 vezes 10 elevado a menos 19. B é 0,03. E a massa vale 9 vezes 10 elevado a menos 31. Eu estou fazendo isso porque eu acho que vai dar menos conta do que eu substituir ali, sabe? E aí depois fazer essas contas, depois jogar aqui nessa outra equação, enfim. Mas pode fazer também, não vai dar diferença nenhuma, né? Você pode fazer a conta lá primeiro, depois substituir. O valor do raio aqui ficaria 400 ao quadrado dividido pelo valor do raio, né? Tranquilo de fazer. Bom, aqui eu vou fazer umas simplificações aqui, né? Isso aqui é 400 vezes 10 elevado a 2. Isso aqui é 3 vezes 10 elevado a menos 2. Então, fica 3 dividido por 9, né? Vai dar simplificar, isso aqui vai dar 1, isso aqui vai dar 3, ok? 1,5 e 3 vai simplificar também, vai dar 1 e aqui vai dar 2, ok? Estou fazendo várias simplificações. Então, ficaria aqui ainda 4 vezes 10 elevado a 2, que multiplica 1 vezes 10 elevado a menos 19, que multiplica 1 vezes 10 elevado a menos 2, dividido por 2 vezes 10 elevado a menos 31. Então, a aceleração centrípeta dava para ter simplificado isso aqui ali em cima também, mas, enfim, vai fazer muita diferença. 4 por 2 dá 2. Então, fica 2 vezes 10 elevado a 2 mais 19, perdão, 2 menos 19 vai dar menos 17. Menos 17 menos 2, menos 19, né? Não muda em nada. Então, fica menos 19 dividido aqui por 2 vezes 10 elevado a menos 31. Ok? Que 2, gente. Tem 2 aqui não. Tem 2 aqui não. Tem 2 ali não. Isso é 1. Isso é 1. Então, isso vai ser 2 vezes 10 menos 19 menos 31 é menos 19 mais 31. Menos 19 mais 31 dá quanto? Dá 12. Isso mesmo. Então, 2 vezes 10 elevado a 12 metros por segundo ao quadrado. Essa é o valor da aceleração centrípeta. Ok? Então, é isso. Acho que aqui na letra B eu respondi tudo, né? Perguntou ali, ó, qual é a indicação do sentido do movimento. Ah, tá bom. Ficou faltando isso, né? Como que a gente vai resolver isso aqui? Olhem só. Eu indiquei que a trajetória é circular, beleza, né? Mas eu tenho que indicar qual é o sentido do movimento. Quando esse elétron entrar nessa região de campo magnético, que tem um campo magnético aqui que é vertical, ok? O que vai acontecer? Ele vai sofrer a ação de uma força que está apontando para dentro, para a tela, ok? Então, esse elétron estava se movendo aqui assim, só que alguém foi lá e puxou ele para cá, ó. Sabe, alguém fez assim com ele, então ele vai executar uma trajetória circular dessa forma, certo? Então, ele vai entrar ali na região, executando um movimento circular nesse sentido, que no caso é o sentido anti-horário, ok? E aí, com isso, o problema fica resolvido, beleza? Então, acabamos o exercício.
Ok? Tchau, tchau, gente. Até a próxima.